do livro do profeta Jeremias, capítulo 4. Jeremias foi depois de Salmos, de Provérbios, de Cantares, de Isaías. Aí já vem o Jeremias. Nós vamos ler do versículo 23 ao 26. Se você encontrou, dá uma glória a Deus bem forte. Se você não encontrou, ajude seu irmão a encontrar aí, peça ajuda do seu irmão. Compartilhe a Bíblia com o seu irmão. Então diz assim a palavra do Senhor, Jeremias capítulo 4, do 23 ao 26, diz assim: Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia, também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Poderia aceitar dando glória a Deus muito forte? Então, o título da mensagem dessa noite é a promessa gerada pelo arrependimento. Aleluia. Toda vez, amado, que você se arrepende, Deus ele faz uma promessa para você. Ou Ele te lembra de uma promessa antiga, ou Ele faz uma nova promessa para você, porque todas as vezes que nós nos arrependemos, gera uma promessa. Aleluia, graças a Deus. É igual o que foi ministrado aqui pela pastora. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, Ele proíbe a prática do voto, qualquer tipo de voto. Jesus proíbe. Jesus ele fala assim: olha, na lei está escrito, quem fizer um voto, cumpra o seu voto. Eu vos digo, não fazei votos em hipótese nenhuma, seja apenas o seu sim, sim, o seu não, não. Ou seja, não faça voto. O pecado de Ananias e Safira foi o seguinte: eles fizeram um voto, eles prometeram algo para Deus e não cumpriram, e por causa disso o Espírito Santo os matou. E talvez tenha alguém aqui nessa noite que na virada do ano, no comecinho do ano, fez promessa para Deus e falou assim: olha Deus, esse ano eu vou ser dizimista, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou jejuar mais, esse ano eu vou ler Bíblia, esse ano eu vou fazer a obra. Ou seja, você prometeu algo para Deus. Agora, você está cumprindo? Tudo que sai da sua boca tem poder. Tudo que sai da tua boca está registrado nos livros lá do céu. E um dia Deus vai te mostrar esse livro. E um dia Deus vai te mostrar assim: olha, e aquela promessa que você fez para mim? Está aqui nesse livro aqui, ó. Por que não cumpriu? Por causa disso, eu fechei as portas para você. Por causa disso, eu não deixei você prosperar o quanto você poderia, o quanto eu havia pensado em fazer você prosperar. Então, amados, nessa noite é noite de arrependimento. Para quê? Para que Deus venha gerar novas promessas nas nossas vidas. O texto que nós lemos, de acordo com a Bíblia cronológica, ele relata a queda de Satanás. Então, Lúcifer, um anjo de luz, a estrela da manhã, estrela da alva, ele era um dos querubins ungidos da guarda real do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que ele era formoso, as suas vestes feitas de ouro, ele tocava instrumentos lá do céu. Ele era o querubim mais sábio de todos. Ele ensinava os mistérios de Deus para os outros anjos. E por causa disso, ele se tornou orgulhoso. Ele enxergou a sua vaidade, ele caiu em soberba e ele começou a cobiçar o trono de Deus. Ele começou a pensar o seguinte: olha, eu posso reinar no trono de Deus. Deus não sabe o que está fazendo. Eu posso ser melhor do que Deus. E aí Lúcifer, então, ele começa uma rebelião nos céus. Ele começa agora a persuadir um terço dos anjos para falar assim: olha, vem comigo que vamos fazer uma rebelião aqui no céu, porque eu vou reinar. Com certeza ele falou assim: olha, se eu
começar a reinar, você que é um anjinho de nada, você vai virar um querubim, você vai virar um serafim, e por aí vai, e você vai fazer isso, fazer aquilo. Vamos fazer uma rebelião aqui no céu, vamos tirar Deus do trono dele. E por causa do seu orgulho, da tua soberba, da sua rebelião, Satanás e 1/3 dos anjos foi expulso do céu. E a expulsão de Lúcifer, de Satanás, foi tão forte que ele agora, quando era expulso, ele bate na terra. A terra já havia sido criada. A terra não era como nós conhecemos ela hoje. Hoje nós conhecemos uma terra vegetal, uma terra cheia de árvores. Mas antes de Satanás bater na terra, destruir a terra, era uma terra cheia de ouro, de prata, de pedras preciosas, uma terra mineral. Então agora Lúcifer bate na terra, destrói a terra, e aí sim a terra fica sem forma e vazia. Porque a Bíblia nos diz no livro de Isaías que Deus não criou a terra para ser um caos. Deus não criou a terra para ser desolada e vazia. Quando Deus criou a terra, Deus criou a terra perfeita. Quando Deus te criou perfeito. Mas, assim como aconteceu quando Satanás bateu na terra e destruiu, Satanás, ele bateu na sua vida e te arrebentou também. Mas, a Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo pairava sobre as águas. E Gênesis 1, versículo 3 diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E por causa de uma palavra, tudo foi criado, todas as coisas foram criadas. E na sua vida foi a mesma coisa, querido. Deus te criou perfeito, Satanás ele te arrebentou, mas Deus ele liberou uma palavra do trono, falando: haja luz na vida dele, haja luz na vida dela. Seja reconstruída, seja renovada, seja ressuscitado. E aqui está você nessa noite. Eu já consigo sentir a unção do Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo se mover aqui nessa noite, amado. Dá lugar a Ele. Dá lugar a Ele. Entra no manto aí. Vai se conectando. Vai se conectando com o Espírito Santo de Deus nessa noite. Então essa foi a visão que Jeremias teve. Ele viu Satanás caindo. Ele viu a queda de Satanás. Por quê? Por causa do seu orgulho, da sua soberba, da sua arrogância, da sua rebeldia. E aí, para você entender melhor a história, Jeremias ele tinha um recado para o rei naquela época, e aquele rei se chamava Josias. Então olha só como é que Deus é tremendo. Deus deu uma visão para Jeremias, e Jeremias tinha que passar essa visão para Josias. E qual que era a mensagem por trás dessa visão? Josias, ou você se arrepende, ou assim como Deus fez com o diabo, vai fazer com você também. Agora vamos entender a história de Josias. A Bíblia vai nos dizer que por volta do ano 945 a.C., Israel havia sido governado por Davi, o seu sucessor foi Salomão, e depois o filho de Salomão, Roboão, começa a reinar em Israel. Porém a Bíblia vai nos dizer que Roboão ele não tinha sabedoria para reinar, e ele começa a aplicar impostos ainda mais pesados ainda sobre a nação de Israel. E por causa disso a nação se divide agora em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul, mais conhecido como Judá, ele continua nas mãos dos descendentes de Davi, por causa da promessa que Deus havia feito para Davi. Quando Deus disse a Davi o seguinte: olha, nunca vai faltar descendente no trono de Judá por causa do meu amor por você, por causa da tua fidelidade, por causa do seu coração. Então o reino do sul ficou conhecido como Judá, e o reino do norte ficou conhecido como Israel. E um homem chamado Jeroboão começa a reinar sobre Israel. Porém, o templo do Senhor, ele ficava na onde? Ele ficava no reino do sul, em Judá. E durante um ano,
durante o calendário judaico havia 7 festas, aonde toda a nação de Israel teria que se encontrar para festejar lá em Jerusalém, lá no templo que foi feito por Salomão. Porém, este homem, este rei chamado Jeroboão, o que ele faz? Ele pensa o seguinte: olha, eu preciso impedir que a nação de Israel vá adorar a Deus lá em Jerusalém. Eu preciso criar algo, já sei, eu vou criar uma religião. E na verdade, Jeroboão ele não cria uma religião, mas ele ressuscita uma religião que já havia sido morta, que é o culto ao bezerro de ouro. O culto ao bezerro de ouro ele começou assim que Israel havia saído do Egito. A Bíblia vai nos dizer que Israel é resgatado da escravidão do Egito. Israel agora sai do Egito. Israel atravessa o Mar Vermelho. Depois de 3 meses, Israel chega no Monte Sinai. Quando chega no Monte Sinai, Deus fala assim: agora faz o povo se consagrar 3 dias e 3 noites, porque eu vou dar a minha lei para Israel. Moisés, você vai subir, vai ficar 40 dias no monte. Moisés sobe e Deus dá a lei para Moisés. Só que durante esses 40 dias, o que acontece? A nação começa a se questionar: mas peraí, cadê esse Moisés que nos arrancou do Egito? Ele não desce mais? Ele sumiu, desapareceu? Nós precisamos de deuses para nos guiar, senão nós ficaremos perdidos neste deserto. Arão, faz alguma coisa, Arão. Você, depois de Moisés, você é o segundo na liderança. Arão faz o seguinte: olha, então pessoal, eu quero que vocês me deem todos os seus objetos de ouro, brincos, correntes, pulseiras, me dê tudo. Eu vou jogar aqui no fogo e vamos ver o que vai sair. A Bíblia vai dizer que ele pega tudo aquilo de ouro, joga no fogo e no fogo sai um bezerro de ouro. E aí o que acontece? A nação de Israel começa a adorar aquele bezerro de ouro e fala assim: olha, este é o Deus que nos arrancou do Egito. O que acontece? Deus está lá dando a lei para Moisés. Deus fala assim: Moisés, vamos ter que parar, porque o povo já se corrompeu. O povo já se corrompeu em idolatria. O povo já está buscando o Deus da riqueza. Você vai ter que descer lá e destruir aquele bezerro de ouro. Moisés desce. Quando Moisés desce com as 2 tábuas da lei na mão, Moisés ele destrói as tábuas da lei. Ele joga no chão e destrói. Por quê? Eu pergunto por quê? Porque ali nas tábuas estava escrito o seguinte: aquele que fizer outros deuses vai ter que ser apedrejado. Moisés, para proteger o povo, por amor ao povo, ele quebra as tábuas da lei. E aí Moisés ele dá uma cajadada tão grande no povo, e Moisés fala o seguinte: olha, vamos matar os idólatras. E matou. E a tribo que matou os idólatras ficou conhecida como a tribo de Levi, a tribo dos levitas, a tribo dos sacerdotes, a tribo dos profetas. Eles pegaram aquele bezerro de ouro, moeram até virar pó e fez muitos idólatras beberem aquela água. E essa religião acabou naquele dia. Passou então, sei lá, 1000 anos, 1000 e tantos anos. Jeroboão agora ele ressuscita essa religião, a religião do bezerro de ouro. Olha só o que o Jeroboão faz. Ele faz dois bezerros de ouro para impedir que o povo fosse adorar a Deus no templo lá em Judá. E aí Jeroboão ele começou a chamar qualquer pessoa na rua para ser sacerdote. Ele viu um rapazinho novinho: ó, você quer trabalhar? Quero. É o seguinte, estou fundando uma nova religião. Como é que vai se chamar? Culto ao bezerro de ouro. Mas como que é a doutrina? Não tem doutrina não, é só fazer voto. É só encher envelope de dinheiro. Não tem doutrina não, a gente só vai buscar o Deus da riqueza. É só bezerro de ouro, é só ouro. E a gente vai falar que é Deus. E foi assim que Jeroboão fundou a sua religião. Será que se parece um pouco com as igrejas de hoje em dia? Igrejas abrindo aí a torta direito, e ao invés de ter o Deus vivo sendo adorado nessas igrejas, quem está sendo adorado? O bezerro de ouro, o Deus da riqueza. Existem igrejas, pastores aí que abrem uma igreja e falam assim: olha, você rapazinho de 17 anos, vem ser pastor aqui. Como funciona?
não, a gente vai ficar rico. É só profetizar bênção, é só profetizar prosperidade, é só profetizar dinheiro e riqueza, e isso aqui vai se encher, e a gente vai enfiar o dinheiro no bolso. Essas igrejas, amados, estão adorando o bezerro de ouro. Só que a Bíblia vai nos dizer que Deus ele levanta um profeta e envia até Jeroboão. Jeroboão estava queimando incenso para o bezerro de ouro. E aí esse profeta, ele chega e fala assim: olha, assim diz o Senhor, esse altar aí vai se romper ao meio. Esse altar aí onde você está sacrificando o bezerro de ouro vai rachar no meio. As cinzas vão se derramar. Para você saber que é Deus falando. Para você saber que o que você está fazendo é abominação a Deus. É nojento. Aí a Bíblia vai nos dizer que Jeroboão ele aponta o dedo para aquele profeta para repreendê-lo, e a mão de Jeroboão fica leprosa. Aí nesse exato momento ele vê que é realmente Deus que está falando na boca do profeta, e aí ele fala assim: profeta, pelo amor de Deus, ora para que eu seja curado. Aquele profeta ora e Jeroboão é curado. E aí Jeroboão agora tenta extorquir, tenta comprar aquele profeta. Jeroboão fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos até a minha casa, eu te dou tudo o que você quiser para você soltar outra profecia. E aí aquele profeta fala assim: olha, e assim diz o Senhor, Deus vai levantar um homem chamado Josias para destruir toda a idolatria ao bezerro de ouro, para destruir toda a idolatria em Jerusalém, para destruir todos os postos sagrados, para acabar com essa palhaçada do bezerro de ouro. E aí aquele profeta vai embora. A Bíblia vai nos dizer que, passado muito tempo, 320 anos mais ou menos, como estava Jerusalém? Me pergunte como? Jerusalém não tinha mudado nada. Jerusalém continuava adorando o bezerro de ouro e falando que era Deus. Jerusalém agora estava pior, estava adorando a Baal e a Zerá, que eram os deuses da felicidade, deuses do trovão, da colheita, da imoralidade. Jerusalém estava adorando Quemos, astrologia, horóscopo. Jerusalém estava adorando Moloque, um deus que exigia sacrifício de crianças. Jerusalém estava fazendo pacto de sangue com o demônio. Jerusalém agora estava adorando Astarote, a deusa da fertilidade. Haviam casos de prostituição para todo lado. A imoralidade tomou conta de Jerusalém. Haviam médicos, feiticeiros, bruxos, macumbeiros, aonde você quisesse. As pessoas de Jerusalém, os habitantes, estavam consagrando as suas coisas tudo aos demônios. É carro, é casa, é bens, tudo. E aí, no meio dessa situação, no meio de tanta idolatria, no meio desse cenário abominável, depois de 320 anos que aquele profeta profetizou, nasce agora o rei Josias. Ou seja, quem conhecia a profecia sabia que estava chegando o tempo de Deus fazer uma limpeza. Estava chegando o tempo de Deus acabar com a idolatria, acabar com o culto ao bezerro de ouro. Estava chegando o tempo de Deus colocar ordem na sua casa. Olha só o que diz Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei. E te constituí profeta às nações.
Você não entendeu, eu vou traduzir para você. Eu te chamei para ser profeta. Eu não te chamei para cultuar um bezerro de ouro. Eu não te chamei para viver uma vida de pecado. Eu não te chamei para viver uma vida de moralidade. Eu não te chamei para viver adorando a outros deuses lá fora. Eu te chamei para ser um profeta. Eu te chamei para apregoar a minha palavra. Eu te chamei para ser a minha boca aqui na terra. Eu te chamei para denunciar o pecado. Eu te chamei para apontar o pecado, para denunciar o pecado. Eu te chamei para colocar ordem na casa. Então, amado, Deus te chamou para ser um profeta nessa nação. Deus não te chamou para cultuar o bezerro de ouro. A Bíblia vai nos dizer que Josias, o pai de Josias, ele morre e Josias era muito novo. Josias tinha 8 anos de idade. E quando Josias tem 8 anos de idade, Deus levanta agora o profeta Jeremias para profetizar. E aí depois você lê Jeremias 3 e 4. Mas olha só o que Deus fala para Jeremias. Deus olha para a terra e vê aquele cenário abominável, aquele cenário de idolatria, prostituição espiritual. O povo, cada um fazia o que queria, pactos de sangue com demônios, o povo vivendo em pecado, o povo adorando qualquer tipo de deuses. E aí Deus fala para Jeremias o seguinte: Jeremias, e detalhe, nas madrugadas, Deus falava com Jeremias. Ainda tem um povo que ora na madrugada? Ainda tem um povo que jejua? Ainda tem um povo que é profeta? Que profeta aqui nessa noite? Será que já chegou o profeta aqui neste lugar nessa noite? Será que já chegou um povo do manto aqui neste lugar? Um povo que tem intimidade com o Espírito Santo de Deus? Um povo que busca nas madrugadas? E aí Deus fala a Jeremias o seguinte: olha, Jeremias, você tem visto como Israel tem se prostituído? Você tem visto que Israel parece uma prostituta? Por que isso? Porque, meu amado, como já foi falado, cada um de nós tem uma aliança com Deus. Aliança é casamento. E quando você é casado com alguém, querido, e você vai ter relações com alguém fora do seu casamento, isso aí é o quê? Adultério, é prostituição. Israel, ele tinha uma aliança com Deus, ele tinha um casamento com Deus. Mas, quando Israel parava de adorar a Deus para buscar os outros deuses, isso aí era a mesma coisa que um adultério. Isso aí é chamado de prostituição espiritual. E Israel estava se prostituindo à torta direita. Qualquer tipo de Deus. Israel não podia ver nenhum Deus diferente que abandonava ao Deus vivo para servir outros deuses e se prostituir. E era bezerro de ouro, era Baal, era Zerá, era Moloque. Deus fala para Jeremias o seguinte: você tem visto como Israel tem se prostituído? Você tem visto como Israel tem sido infiel a mim? Você tem visto como Israel tem sido rebelde? Você tem visto como Israel é uma traidora, é uma adúltera? Você tem visto como Israel tem vivido uma vida de imoralidade? Israel até pediu uma certidão de divórcio para mim. É o que Deus fala para Jeremias. Então, amados, tem Israel aqui nessa noite. Existem pessoas aqui neste lugar que estão igual a Israel, estão abandonando a Deus por qualquer coisa.
Estão trocando Deus por trabalho, estão trocando Deus por dinheiro, estão trocando Deus por falsos profetas, estão trocando Deus por deuses, por demônios. Aleluia! Glória a Deus. Tem pessoas aqui neste lugar que, assim como Israel, estão praticando uma prostituição espiritual. Eu não sei se você sabe, mas o livro de Oséias nos ensina que quando alguém pratica prostituição espiritual, o espírito de prostituição também se apodera daquela casa, daquela família. E naquela casa, naquela família onde existe a prostituição espiritual, também acontece a prostituição carnal. E ninguém consegue se casar, ninguém consegue ser fiel. Então, amados, por isso já foi falado, é noite de conserto, é noite de arrependimento. Eu não sei se você tem trocado Deus por alguma coisa, mas eu não estou fazendo a minha vontade aqui nessa noite. Eu não estou pregando aquilo que eu queria pregar aqui nessa noite. Eu estou pregando aquilo que Deus mandou pregar aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus me disse: você vai ministrar Jeremias 4 para o meu povo. Então, amado, peça para o Espírito Santo te mostrar que tipo de prostituição você tem feito. Você tem trocado Deus pelo quê? Você tem trocado Deus pelo seu trabalho? Você tem trocado Deus por uma diversão? Você tem trocado Deus por um prazer? Você tem trocado Deus por algum tipo de pecado? Deus não te chamou para viver uma vida de imoralidade. Deus não te chamou para viver uma vida de adultério, de prostituição, de fornicação. Deus não te chamou, amado, para viver uma vida de pecado. Glória a Deus. Deus não te chamou para viver uma vida de infidelidade, de prostituição espiritual. Mas Deus te chamou, amado, para ser um profeta. Deus te chamou para viver uma vida de santificação. Deus te chamou, amado, para denunciar o pecado. Deus te chamou para ser um mensageiro de Deus aqui nessa terra. E olha só, e mesmo Israel fazendo tudo isso, querido, e mesmo Israel até pedindo carta de divórcio para Deus, olha só o que Deus fala para Israel. Deus fala assim: Jeremias, Israel me traiu, se prostituiu, é infiel, é rebelde e me abandonou. Mas mesmo assim, Jeremias, diga ao meu povo que eu quero que ela volte para mim. Mesmo ela me trocando, mesmo ela adulterando e se prostituindo, mesmo ela fazendo tudo o que ela já fez para mim, diga a ela, Jeremias, que eu quero ela de volta. Amados, Deus está falando aqui com alguém nessa noite. Meu filho, eu quero você de volta nessa noite. Você pode ter feito coisas abomináveis, mas eu ainda te quero de volta. Você pode ter me trocado por qualquer coisa, mas eu ainda te quero de volta. Você pode ter se prostituído, adulterado, me traído, sido infiel e sido rebelde, mas ainda te quero de volta. Eu ainda te quero de volta, diz o Senhor, nessa noite. Eu quero, e já faz tempo que Deus está falando aqui nessa igreja: olha, volta ao primeiro amor. Se você ler Jeremias 6:4, Deus vai dizer o seguinte: olha, tem pessoas que não voltaram de todo o coração ainda. Tem pessoas que voltaram assim, de fachada, mas ainda não de todo o coração. Não se arrependeram ainda de todo o coração. Então, amados, nessa noite Deus manda te dizer: volta, meu filho. Volta ao primeiro amor. Volta de onde caíste. Lembra de onde caíste. Se levante nessa noite e volta para mim. Volta de todo o coração.
perdoar. Assim que você se arrepender, meu filho, o meu sangue, o sangue do meu filho, ele vai te cobrir novamente, ele vai te lavar novamente, ele vai te purificar novamente, ele vai te regenerar novamente. Mas basta você se arrepender. Às vezes você está aqui nessa noite e você questiona Deus, Senhor, mas eu tenho promessa na minha vida e a promessa está demorando e parece que essa promessa nunca vai se cumprir. Até quando? Parece que as coisas, aquela promessa, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos nunca ouviram, que eu nunca imaginei, aquilo que o Senhor me prometeu, que são coisas grandiosas demais para mim. Quando é que eu vou viver essas coisas? E aí, ao mesmo tempo que você questiona Deus, ao mesmo tempo Deus te questiona nessa noite. E Deus te pergunta, mas por acaso você está do jeito que eu queria? Por acaso você está orando do jeito que eu queria? Você está jejuando do jeito que eu queria? Você está sendo fiel a mim, dizimista do jeito que eu queria? Você está fazendo a obra do jeito que eu queria? Você está me buscando e me adorando do jeito que eu queria? Então, todas as vezes que você questionar Deus, se prepare, porque Ele vai te questionar de volta. Todas as vezes que você questionar Deus, se prepare, porque Ele vai te mostrar que você não pode estar questionando. Você não tem o direito de questionar Ele, porque você nunca vai estar do jeito que Ele quer. Você nunca vai estar do jeito que Ele planejou para você. Mas assim diz o Senhor nessa noite. Feche seus olhos, levante sua mão. Assim diz o Senhor: volta, meu filho. Volta, meu povo. Volta ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Se coloque de pé e volte. Volte a mim de todo o seu coração. Se arrependa de todo o seu coração. As promessas só estão demorando para se cumprir na sua vida por causa da sua falta de arrependimento. Mas quando se você se arrepender verdadeiramente nessa noite, hoje mesmo, eu uso homens e mulheres de Deus para te fazer uma nova promessa. Se você se arrepender nessa noite, hoje mesmo, eu vou começar a te abençoar de novo. Eu vou começar a multiplicar de novo. Eu vou começar a prosperar de novo. E agora na segunda casa será maior do que a da primeira. Agora na segunda casa será maior do que a primeira. Às vezes você tem pensado assim, mas Senhor, foi lá antigamente que eu vivi a melhor fase da minha vida. Mas assim diz o Senhor: agora na segunda casa será maior do que a da primeira. Aquilo que você ainda vai viver não se compara àquilo que você já viveu. Eu tenho muito mais a reservar para você, meu filho. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não os ouviram, nunca subiu ao seu coração, você nunca sonhou e nem imaginou. É o que eu tenho reservado para você, é o que eu tenho preparado para você. Você não sabe, você não tem ideia ainda de onde eu posso te colocar, meu filho. Mas depende de você nessa noite, depende do seu arrependimento, depende de você abrir seu coração nessa noite e reconhecer: Senhor, eu tenho me prostituído, Senhor, eu tenho realmente falhado, eu tenho pecado, eu tinha que te trocar por qualquer coisa. Reconheça nessa noite, querido. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Assim diz o Senhor: se vocês voltarem a mim de todo o coração, eu não vou mandar a desgraça que eu havia planejado. E eu não vou também mandar o vento abrasador que eu havia planejado. Amados, ou a gente se converte por amor, ou a gente vai se converter pela dor. Mas a escolha é nossa, a escolha é de cada um de nós. Você quer que Deus envie uma desgraça sobre a sua vida? De tal maneira que Ele vai te abater, assim como Ele fez com Satanás? Você quer que Ele envie um vento abrasador sobre a sua vida? Porque se você ler Jeremias 3 e 4, é isso que Deus vai fazer. Porque, amado, Ele não quer te perder para o diabo. Ele não quer te perder por nada nesse mundo. Então, amado, nessa noite, não seja rebelde, não seja desobediente. Abra os seus ouvidos espirituais, dê ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você não se arrepender nessa noite, eu vou ter que mandar uma desgraça, diz o Senhor, para você se lembrar de mim.
para você voltar a me buscar como você me buscava antes, para você voltar ao primeiro amor, quando você orava e jejuava nas madrugadas. Se você não se arrepender hoje, eu vou ter que mandar um vento tão destruidor que vai fazer você se converter na marra, diz o Senhor. Então nessa noite, Deus manda te dizer, amado, reage, faz alguma coisa nessa noite, reage, jejue, se humilhe, arrependa-se, reconheça que você precisa voltar para Ele. Volte para Ele nessa noite, volte para Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. A Bíblia vai dizer que então Deus dá esse recado para Jeremias. E Jeremias ele prega a mensagem de Deus para Israel. E essa mensagem chega aos ouvidos de Josias. A Bíblia vai dizer, meu amado, que por causa disso, da mensagem do profeta Jeremias, Deus coloca no coração de Josias o desejo de restaurar o templo do Senhor. O templo do Senhor, ele tinha ficado fechado por 80 anos. Durante 80 anos, amado, por causa dos reis de Israel, o templo havia ficado fechado por 80 anos por causa da idolatria, porque o povo abandonou a Deus, o Deus vivo, para servir outros deuses. Então você imagina como estava o templo do Senhor. Estava caindo aos pedaços, teias de aranha para todo lado, sujo, mofo, poeira. O templo do Senhor representa você também nessa noite. Será que o templo do Espírito Santo que é você tem ficado fechado para Ele? Será? Há quanto tempo será, meu amado, que o templo tem ficado fechado? Há quanto tempo você não deixa o Espírito Santo te encher, de transbordar? Há quanto tempo o tempo que é você tem ficado fechado pelo Espírito Santo de Deus? Então, amados, é noite de reparar o templo do Senhor. Repare o templo hoje. Você se lembra como o Espírito Santo de Deus te usava quando você deixava o templo aberto para Ele? Quando você deixava as portas do seu coração abertas para Ele? Você lembra como o Espírito Santo te usava? Você lembra como era fácil ouvir a voz dele nas madrugadas? Você lembra da alegria que você sentia de ser usado por Ele? Você lembra, meu amado, que quando você foi batizado no Espírito Santo não tinha mais dinheiro nesse mundo que poderia comprar a alegria que você sentia de saber que Deus estava habitando dentro de você? Abra o tempo de novo nessa noite. Deixa o Rei entrar na sua vida nessa noite. Deixa o Espírito Santo entrar na sua vida nessa noite. Ele quer entrar no seu tempo. Abra as portas do seu coração nessa noite, amado. A Bíblia vai nos dizer que Josias ele manda agora reconstruir o templo. E aí ele ajunta o dinheiro e começa a fazer os reparos do templo. A Bíblia vai nos dizer que o sumo sacerdote Ilquias estava lá ajudando a fazer a reconstrução do templo, e limpando, e reparando, reformando. E de repente ele acha um livro da lei. Ele acha uma Bíblia empoeirada, as páginas amarelas, e ele começa a ler. E o Espírito Santo de Deus toca no sumo sacerdote Ilquias para ler o livro para o rei Josias. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, amado, que quando Ilquias lê a Bíblia, o livro da lei, para Josias ele começa a ler, ele começa a ouvir aquela lei, aquele livro, e ele começa a se entristecer, ele começa a se constranger, ele começa, amado, a ficar incomodado, ele começa a ser confrontado por aquele livro. Aquele livro começa a mostrar a verdade para
Aquele livro começa a mostrar que o cenário, a situação de Jerusalém estava completamente oposto da vontade de Deus. E a Bíblia vai nos dizer, meu amado, que Josias então ele fica tão constrangido que ele rasga suas roupas, ele se joga no chão, ele começa a clamar pelo perdão, pela misericórdia de Deus. Ele começa, meu amado, a se humilhar diante de Deus. Ele começa a jejuar. Ele começa a entender o seguinte: meu Deus, a sua ira é muito grande sobre nós, porque nós temos pecado, nós temos nos afastado, nós temos te abandonado, nós temos deixado de lado, nós não temos feito a tua vontade, nós temos buscado outros deuses, nós temos nos prostituído. Amados, Josias, ele precisou ler a Bíblia apenas uma vez para se converter. E você, amado, você já leu a Bíblia pelo menos uma vez? Eu te garanto, se você lê a Bíblia pelo menos uma vez, assim como o Espírito Santo atuou na vida de Josias, ele vai atuar na sua vida também. Assim como o Espírito Santo constrangeu Josias, ele vai te constranger também. Assim como o Espírito Santo deu forças para Josias rasgar suas vestes e se arrepender e se humilhar, o Espírito Santo vai te dar forças também nessa noite, amado. Mas você precisa comer deste livro. Come deste livro, pelo amor de Deus. O livro está na tua mão. Cadê o livro da lei? Levanta o livro da lei nessa noite. O livro está na tua mão, querido. Leia o livro, coma do livro, coma do rolo. Este livro vai te levar para o céu. É este livro que vai te dar salvação, vida eterna. É este livro que vai fazer você se converter, meu amado. É neste livro que está escrito como o que precisa fazer para agradar a Deus, o que precisa fazer para você ser um templo do Espírito Santo de Deus. É nesse livro que está ensinando como você precisa fazer para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, o que você precisa fazer para ser usado, fazer as obras de Jesus. É nesse livro que está escrito, amado. É nesse livro, você precisa ler esse livro. Se você ler esse livro uma vez pelo menos, você vai se converter, assim como Josias se converteu. Você não vai ser mais um crente problemático. Você agora vai ser problema para o inferno, para o diabo, mas não para Deus. Você não vai mais dar trabalho para Deus, você vai dar trabalho para o diabo, amado. Precisa ler esse livro. Come do livro, come do rolo, amado. Jesus rasga suas vestes em sinal de tristeza e arrependimento. Ele começa a jejuar e se humilhar. E por causa disso, Deus ele usa uma mulher chamada Uda, uma profetisa chamada Uda, para entregar uma mensagem para Josias. Se coloque de pé nessa noite. Eu só vou revelar o que Deus falou para Josias depois que você se arrepender nessa noite. Nós vamos colocar um louvor. E durante esse louvor, amado, você vai ter uma chance de dobrar os seus joelhos, de você orar e de você tomar a mesma atitude de Josias. Se for preciso, rasgue suas vestes. Aliás, rasgue o seu coração nessa noite. Reconheça, amado, que você tem realmente desagradado a Deus. Reconheça que você tenha praticado a prostituição espiritual, que você tem trocado Deus por qualquer coisa, que Deus tem estado em último lugar na sua vida. Enquanto nós estamos cantando e adorando, quero descer mesmo. Quero descer. Enquanto, amado, você vai ter liberdade para dobrar os seus joelhos nessa noite. E você toma a mesma atitude de Josias. Enquanto nós estivermos adorando, você tem liberdade para dobrar os seus joelhos. Então reconheça nessa noite, irmão. Reconheça nessa noite. É noite de arrependimento. É noite de conserto. É noite de renovar a nossa aliança de sangue com o Senhor Jesus. É noite, amado, aonde através do seu arrependimento Deus ele quer fazer novas promessas para a sua vida. Quando
mistura com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã do teu poder. Quando o meu erro e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã do teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã do teu poder. Oh Espírito Santo de Deus, ajuda o teu povo a se arrepender nessa noite. Ajuda o teu povo nessa noite a ter a mesma atitude de Josias, a rasgar o coração aqui nessa noite, a reconhecer, a reconhecer que nós somos falhos, que nós somos pecadores, a reconhecer que nós temos colocado Deus em último lugar nas nossas vidas, a reconhecer que nós não temos orado como Deus gostaria, nós não temos jejuado como Deus gostaria, nós não temos meditado na palavra, nós temos tocado no Senhor pelo trabalho, por qualquer coisa, meu Deus. Oh Espírito Santo de Deus, nos ajuda nesta noite a se arrepender aqui verdadeiramente de todo o nosso coração e a voltarmos ao primeiro amor nesta noite. Aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. A Bíblia vai dizer então que Josias rasga suas vestes em sinal de tristeza e em sinal de arrependimento. Ele jejua em sinal de humilhação. E por causa disso Deus usa uma mulher, uma profetisa chamada Ulda, para trazer uma mensagem para Josias. E nessa mensagem estava escrito o seguinte: Josias, por causa da tua atitude, eu não trarei um castigo sobre você. Por causa do teu arrependimento, eu não trarei a desgraça que eu havia planejado. Eu não trarei o vento abrasador que eu havia planejado.
planejado, por causa da tua atitude, por causa do teu arrependimento, do teu jejum e da tua humilhação, Josias, a partir de hoje vai haver bênção na tua vida, vai haver multiplicação, vai haver prosperidade. A partir de hoje vai ser diferente. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. A partir de hoje você vai desfrutar de paz e de prosperidade por causa da tua atitude, porque você rasgou seu coração, você se humilhou, você se entristeceu e você se arrependeu nessa noite. E a Bíblia vai nos dizer, meu amado, que por causa da atitude de Josias, Deus, ele não traz um castigo sobre Josias, mas a Bíblia vai dizer que após a morte de Josias, o rei Nabucodonosor, ele invade Jerusalém e ele mata milhões e milhões de judeus, ele destrói o templo do Senhor, ele leva milhões de judeus cativos para a Babilônia. Ou seja, meu amado, por causa da atitude de Josias, Deus não mandou a desgraça na vida de Josias, mas depois que Josias morreu, Deus mandou a desgraça, Deus mandou o vento abrasador, Deus mandou o castigo para Jerusalém. Então, meu amado, se você se arrependeu nessa noite, você abriu seu coração, se arrependeu, e a partir de hoje, meu amado, você quer viver uma vida de santificação, uma vida de verdade, uma vida adorando a Deus de verdade, eu lhe peço que você venha aqui na frente, amado. Se essa palavra foi direcionada a você nessa noite, se essa palavra mexeu com o seu coração nessa noite, e não é vergonha estar aqui na frente, porque quando você vem aqui na frente, amado, a gente sabe que Deus está te levantando. Quando você vem aqui na frente, significa que você está se humilhando a Deus. E a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Aquele que se humilha na poderosa mão do Senhor será exaltado por Deus. Então você, amado, que precisa de oração, você que reconhece, não, verdadeiramente, eu tenho desagradado a Deus, verdadeiramente